Você que tem o diagnóstico de transtorno bipolar ou conhece algum familiar que tem o diagnóstico, já se perguntou se os episódios vão acontecer sempre isoladamente ou é possível ter sintomas dos dois lados ou dos dois polos ao mesmo tempo? Né? Se você já teve essa pergunta, fica aqui comigo que você vai entender mais ou menos como é que funciona. Infelizmente, nem sempre a gente vai ter isso bem marcado, né? O paciente só com episódios maníacos ou só episódios depressivos, né? Na maioria das vezes, a gente tem observado cada vez com uma frequência maior dos estados mistos, ou seja, o paciente ele tem a predominância de algum lado ou depressivo, ou hipomaníaco ou maníaco, mas ele também tem sintomas de um outro polo, ou um ou mais sintomas. A definição ainda é motivo de controvérsia, né? Alguns dizem que tem que ter o diagnóstico de um dos polos, mais três critérios. Outros já consideram que se tiver apenas um critério de, né, ou depressão, mais ou aceleração do pensamento, euforia, enfim, isso já seria o suficiente para a gente caracterizar como um episódio misto. O que a informação é um estado extremamente que gera muito sofrimento para o paciente. Ele, na maioria das vezes, vai ter uma dificuldade muito grande de lidar, né? Às vezes mais até do que nos outros episódios. Né? Eu costumo fazer uma comparação que seria como você pegar um carro e acelerar e frear ele ao mesmo tempo. A gente imagina que isso vai dar um problema. Né? Imagina agora a pessoa experimentando sintomas dos dois lados do transtorno bipolar. Né? Antigamente, já atuo como psiquiatra há 8 anos, era mais frequente, eu escuto até de colegas que estão há mais tempo, era mais frequente a gente ver episódios mais bem marcados, né? Assim, ou depressão, ou a mania. E eu não conto recentemente 5 vezes que eu peguei um episódio puramente com sintomas maníacos. Né? Lógico que no consultório a gente vai ter um alcance menor, geralmente esse paciente vai ser diretamente encaminhado para um hospital geral ou um hospital psiquiátrico, mas a gente conversando com outros colegas, a gente observa que sim, realmente existe uma queda na observação de pacientes puramente com episódios maníacos ou puramente só com episódios depressivos. E a pergunta que fica é por quê? O que estaria acontecendo para a gente ver esse fenômeno? Seria o uso de antidepressivos de uma maneira incorreta, que acaba precipitando ali estados mistos, na pessoa com depressão, mas na verdade ela não tem só depressão, ela tem uma depressão bipolar, e aí o antidepressivo precipitaria uma crise, né, no estado misto. Existem especialistas, né, como o Roger McIntyre, ele diz que o transtorno bipolar está muito associado hoje à obesidade, e a obesidade, como caráter inflamatório geral sistêmico, tende a precipitar estados mistos. Então, esse aspecto nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum, a gente observar os pacientes com obesidade e transtorno bipolar. Alguns dados chegam a dizer que 40% dos pacientes com transtorno bipolar vão experimentar um episódio misto. Outras pessoas dizem que esse percentual seria até maior. Então, e é um estado extremamente desafiador. Né? O transtorno bipolar por si só é um transtorno muito difícil de tratamento, na maioria das vezes, seja pela dificuldade do acesso ao tratamento, seja pelo uso dos medicamentos, seja pela resistência dos pacientes a fazer uso do medicamento, né? Enfim, então, é, qual que é o risco principal que a gente tem que cuidar no estado misto? Eu não vou dizer sempre, mas eu vou dizer a maioria das vezes a gente deve evitar o uso de antidepressivos. Então, o paciente está ali com sintomas, às vezes, de apatia, né, desânimo, indisposição, insônia, emagrecimento. O mais comum é que ele receba, sim, um antidepressivo.
E a gente sabe que o antidepressivo pode precipitar crises de estado misto, né? Às vezes pode deixar o paciente com um pensamento mais acelerado, aumentar a inquietação ou agitação dele, aumentar até a irritabilidade. Alguns especialistas até relatam que pode aumentar a ciclicidade, né, dos estados de humor. Né? O paciente ele acaba fazendo mais episódios recorrentes, ou de depressão, ou de hipomania. Então a gente tem que evitar o uso de antidepressivo. Eu não vou dizer sempre, como eu falei, mas a maioria sim. A maioria das vezes a gente tem que evitar o uso. Eventualmente, alguns pacientes só vão sair da depressão em doses baixas de alguns antidepressivos. Alguns têm um perfil um pouco melhor do que outros, né? Está menos associada à virada maníaca ou piora dos sintomas, como a venlafaxina, a vortioxetina, a fluoxetina, a bupropiona. Então, a gente tem que saber usar, né? Tem que ser conduzido por um especialista. E principalmente associar estabilizadores do humor. Né? O estado misto de humor, a gente tem uma dificuldade que existem poucos medicamentos que estariam lá nos guidelines para a gente poder fazer uso. A gente tem mais medicamentos em níveis de evidência para os episódios de mania, a gente tem uma lista, né, farta. Os episódios depressivos um pouco menos, e os estados mistos menos ainda. Não porque não funcionam, mas porque ainda não existem estudos que vão dizer qual que é melhor, qual que está mais aplicado. Estuda-se pouco, é um fenômeno conhecido já há muito tempo, mas recentemente que tem se dado mais atenção aos estados mistos, e com certeza quem está no consultório, os colegas que estão aí têm experiência semelhante que eu tenho relatado, que vem aparecendo cada vez mais, e o manejo precisa ser muito cuidadoso. E o maior risco qual que é? É o suicídio, sempre, porque o paciente nesse estado ele pode ao mesmo tempo estar apático, sem ou com dificuldade de experimentar prazer, e ao mesmo tempo com energia, ao mesmo tempo ele tem volição para executar aqueles pensamentos negativos que ele tem dentro dele. Quando o paciente está essencialmente deprimido, ele vai ter uma inibição psicomotora, né? Ele vai estar ali, às vezes, mais acamado, mais deitado, sem tomar iniciativas, mas quando ele está com ideias negativas, ele está tomado de um humor deprimido, mas ao mesmo tempo ele tem energia, é nessa hora que o pior pode acontecer. Então, se você é paciente, vivencia algum sintoma parecido com isso, ou conhece algum familiar que experimenta sintomas dessa forma, não tem tempo para esperar, tá? Assim, vamos esperar mais um pouco, eu vou esperar a consulta até daqui a X tempos. Não há tempo, porque a gente sabe que quanto mais tempo o paciente ficar sob sintomas, pior é para o tratamento, né? A maior chance de cronificar, pior é o prejuízo funcional, mais tempo ele vai demorar a se recuperar. Então fica esse recado. Não é tão conhecido, apesar da gente ver todo dia, né, o estado misto de humor. A gente fica realmente, o transtorno bipolar chama muita atenção para os polos, mas os estados mistos a gente vê com bastante frequência e é um desafio no consultório. Então, quanto mais a gente esclarecer que ele existe, que tem tratamento, que a abordagem é diferente, maior a chance da gente melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, se você tiver algum relato, alguma experiência que você queira dividir, deixe aí nos comentários, vai ser um prazer poder interagir com vocês, beleza? Um abraço, até mais!